Olá, pessoal. Aqui é o professor Alexander de Matemática. Estou aqui trazendo mais um vídeo para vocês, mais um vídeo de correção da atividade 7 do sétimo ano, tá? A primeira atividade do segundo bimestre, que fala de números inteiros. Então, vamos lá para a correção. Então, a gente tem o exercício 1, né? Escreva o sucessor e o antecessor dos seguintes números inteiros. Então, ele dá aqui um conjunto de números inteiros. Em seguida, ordene os números na forma crescente. Daí, o que seria a forma crescente? Forma crescente é do menor para o maior, tá? Quando eu digo forma crescente, é isso que eu quero dizer. Daí, ó, quando ele fala sucessor, é o número que vem depois desse número. É o número depois, e antecessor é o número anterior, tá? Então, o menor e o maior, tá? Então, é basicamente isso que ele quer. Daí, vamos fazer primeiro o sucessor e não vamos fazer primeiro a ordem crescente, mas antes disso, vamos pensar o seguinte. Vamos lembrar a reta dos inteiros, tá? Então, a primeira coisa para a gente resolver esse exercício é lembrar aqui a reta dos inteiros, tá? Então, a primeira coisa, vamos lembrar como é que é essa reta aqui dos inteiros. Então, assim, sempre tem no meio, ó, 0. Depois do 0 vai vir um 1. Depois do 1 vem o 2. Depois do 2 vem o 3. Depois vem o 4. O 5. E assim por diante, a reta ela é infinita, tá? Só que daí, como a gente está falando de conjunto dos inteiros, então antes do 0 vem o menos 1. Antes do menos 1 vem o menos 2. Antes do menos 2 vem o menos 3. Antes do menos 3 vem o menos 4. E assim por diante, antes do menos 4 vai vir o menos 5. Então, quanto mais à esquerda eu olho, então, quanto mais à esquerda a reta vai, menor o número é. E quanto mais à direita, maior o número vai ser. Então, na reta, quanto mais negativo, vamos dizer assim, bem usando um pouco da linguagem, quanto maior esse negativo, menor o número é. Então, por exemplo, o menos 3, certo? Ele é maior que o menos 4. O menos 4 é menor que o menos 3. Daí, se eu fosse olhar, por exemplo, o menos 100, ele é menor que o menos 99, tá? Então, é meio que você tem que olhar ao contrário do que a gente olha no positivo. Porque se a gente olhasse no positivo, o 100 ia ser maior que o 99. Ele meio que faz um processo contrário. Então, vamos primeiro colocar esses números em forma crescente. Então, uma dica que eu dou, como for colocar em ordem crescente, a gente olha quais que são os menores. Quando tem número negativo, os números negativos sempre são menores do que qualquer positivo. Então, a gente vai olhar primeiro os negativos. Então, aqui a gente tem o menos 98... menos 72 e o menos 2, os negativos. Quanto maior é esse negativo, vamos dizer assim, entre aspas, quanto maior é esse negativo, menor o número é. Então, a gente pode olhar que o menos 98 é o menor aqui dessa lista de números. Qual que seria o próximo na sequência? Menos 72. Lembrando, ó, menos 98 está mais para lá, certo? Está mais para o lado negativo que o 72. Menos 72 está mais perto do zero, certo? Então, quanto mais perto aí do zero, maior vai ser esse negativo, tá? Então, quanto mais perto do zero, maior vai ser esse negativo. Então, menos 72 aqui, certo? Daí, o próximo negativo é o menos 2. Agora, a gente vai olhar o quê? Os positivos. Aqui, o zero que não é positivo nem negativo, tá, gente? Lembrando, não tem sinal o zero. O zero, depois do zero vem o 1 na sequência. Depois do 1, qual que tem um outro positivo que tem aqui? Então, a gente já viu o zero, já viu o 1. O próximo é o 26, certo? 26. Depois do 26, só sobra o que, gente? Que a gente já colocou todos esses. Depois do 26, vai vir o 1024, que é o que sobra, tá? Então, aqui no caso, a gente
colocou em ordem crescente os primeiros da lista. Agora a gente vai dizer qual que é o sucessor e o antecessor de cada um, tá? Então vamos olhar primeiro para esse 97, vamos olhar para ele. Então vamos colocar aqui, ó, antecessor e sucessor. Então, vou colocar aqui ante e S, tá? Daí qual que seria o antecessor do menos 98? Então, lembrando, quanto mais próximo ele está ali do zero, maior vai ser esse número. Então, o menos 99, que é esse da sequência, está um pouquinho mais longe do que o menos 98, então ele é menor, tá? Então ele é antecessor. Daí qual que seria o maior? O menos 97, seguindo na sequência, tá? Agora a gente vai olhar para o 72, tá? Menos 72, então a gente tem antecessor e tem sucessor, tá? Menos 72, qual que seria o antecessor? Menos, vou colocar até, acho que esse amarelo ficou muito, vamos colocar um azul, menos 72, tá? E depois, o sucessor dele seria o menos 71, tá? Tudo meio ao contrário aí, tá? Agora a gente vai olhar para o 2, o 2 a gente já pode até colocar, que a gente viu aqui, ó, o menos 2, né, perdão. Qual que seria o antecessor dele? Menos 3, certo? Então, menos 3 e qual que seria o próximo? Menos 1, o sucessor. O 0 a gente já viu aqui também, ó, positivo, normal, né? Então, o 0 e o antecessor do 0 é qual? Menos 1. Então, quando a gente olha para o 0, é esses aqui, menos 1, 0 e 1, tá? Antecessor, sucessor é 1. O 1, normal, 0 e 2, certo? Então, a gente tem aqui é o 0 e o 2. O 26 é... O que é o 26? Pá, o 26... O 26 é 27, certo? Sucessor. E antecessor... Epa, esse 27 ficou feio. Vamos lá, voltar. 27. E o antecessor é 25. O 1024, depois do 1024 vem o quê? O 1025 e antes vem o 1023, tá? Então aqui a gente terminou de fazer esse exercício, colocando tudo certinho aí, tá? Então, espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Espero que tenham entendido tudo. E é isso, gente. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Pode me falar comigo no Classroom ou por e-mail. Certo, gente? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.